Oi, gente, bom dia. Olá, bom dia. Crime em Cariacica. Um fazendeiro foi assassinado com 10 tiros. Ele era acusado de comandar uma chacina que aconteceu há 23 anos em Viana. Carro em alta velocidade atropela e mata motoboy. A suspeita é de que o motorista participava de um racha. Idoso de 75 anos é suspeito de importunação sexual. Ele teria tocado as netas da própria companheira. Tiroteio deixa 2 mortos e 1 ferido em Vila Velha. Metade das agências do INSS do Espírito Santo reabrem para atender o público, mas não vá sem agendar, viu? Ou seja, as reclamações continuam. 5 meses depois, universitários voltam à sala de aula. Mas o retorno presencial não é obrigatório. O TN mostra já já. Raimundo da Avenida do Samba na cozinha, o rei das empadinhas. O Thiago se reinventou na pandemia e tá dando um show de vendas, viu? Essa eu quero ver, hein, Bruna? É isso aí, continue com a gente, o TN1 já tá no ar. O Tribuna Notícias desta segunda-feira começa com a violência no trânsito. Um motoboy morreu depois de ser atingido por um carro em alta velocidade. Esse acidente aconteceu em Vitória. O motociclista estava parado no sinal vermelho e, de acordo com testemunhas, o condutor do carro participava de um racha. Nada que todo mundo fizer vai trazer o meu irmão de volta. Nada! Mas não devemos deixar isso como mais um número. Meu irmão morreu trabalhando, gente. Trabalhando. Com um filho de 3 anos. Uma família está à volta dele, inconformado com essa situação. O desabafo é do irmão de Renato Vieira da Costa, de 31 anos, vítima de um acidente que aconteceu neste trevo, em Goiabeiras, Vitória, na noite de sábado. De acordo com informações de moradores, Renato trabalhava numa lanchonete de açaí que fica aqui no final dessa rua. Ele estava saindo para fazer uma entrega, quando parou aqui nesse sinal. Assim que o sinal abriu, ele começou a atravessar. Os carros que colidiram com ele vieram da reta do aeroporto, em alta velocidade, e nem tiveram como frear. Já atingiram o Renato aqui, que foi cair lá para baixo. A moto dele, então, mais lá para baixo ainda, tamanha violência da colisão. A Eliamara mora perto e se assustou com o barulho que ouviu. Um estrondo muito forte, tanto que assim, às vezes assim, é costume, tem acidente, o motoqueiro bate no sinal, cai no chão. Mas dessa vez não, dessa vez parecia que estava arrastando a moto. Minha irmã até falou bem assim, nossa, achei que tinha arrastado a moto junto com ele. Mas não, a moto foi embora e ele ficou ali no chão, ali no cruzamento mesmo, sabe? Foi uma batida violenta. Muito violenta. Significa que citaram, parecia que o carro estava assim, de 100 para lá de velocidade. Imagens que foram feitas logo após, por pessoas que passavam no local, mostram a tentativa de reanimar Renato com massagem cardíaca. Mas a pancada foi tão forte que ele não resistiu e morreu no local. As pessoas que estavam na hora ficaram surpresas com a distância em que a moto dele foi lançada. O cara pegou o cara de carro lá, de moto lá, furou o sinal, pegou o cara bateu no poste, a moto dele onde veio parar, vai 20 metros. Destroços ainda estão no local para a revolta de Warley. Abalado, faz um desabafo ainda sobre o descaso. Várias testemunhas no ato da ocorrência. E a informação que foi me dada é que não tinha nenhuma testemunha. A informação que foi colocada num boletim de ocorrência é que não tinha nenhuma testemunha. Várias pessoas falaram conosco, isso era 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, quando eu cheguei para recolher o destraço da moto do meu irmão, lançada no muro, num canto de rua. O irmão dele teria sido vítima de um racha e que o causador só não saiu do local porque o carro dele deu problema. Os próprios testemunhas me disseram que ele parou com o carro basicamente 2 quadras depois, porque o carro deu uma parada, né, e que ele nem voltou para ver o meu irmão, né, que ele voltou depois que a polícia chegou
que ele foi conversar. Se ele pudesse, eu acho que ele teria fugido. Renato era mecânico de moto e, para reforçar o orçamento, trabalhava como motoboy. Tinha um filho de 3 anos. Emocionado, o Arley pede justiça para o irmão e que ele não vire apenas um número de estatística. O seu irmão saiu para trabalhar e foi praticamente assassinado num trânsito desse. Estou falando isso não para criar alguma situação, não. Estou falando isso para a gente poder ter um pouco de dignidade na justiça, que cobre isso, que não seja mais um número desse trânsito. Que seja o Renato Vieira da Costa, a pessoa que morreu trabalhando e devido a um racha. Difícil, hein, Bruna? Muito difícil. Esse é mais um caso de imprudência e irresponsabilidade no trânsito que, ao longo dessa edição do TN1, a gente vai ver que foram muitos só esse fim de semana. Isso aí, a repórter Suzy Faria traz mais informações ao vivo para a gente sobre esse caso. Olá, Suzy, boa tarde para você. Boa tarde, George. Boa tarde, Bruna e amigos também do Tribuna Notícias. Pois é, um inquérito que apura esse acidente ainda não foi encaminhado para a Delegacia de Delitos de Trânsito. O delegado lá ainda não recebeu, esse inquérito ainda se encontra no DPJ e as investigações só vão começar assim que ele chegar lá, e aí o delegado, os investigadores vão procurar imagens, vão procurar testemunhas que comprovem de fato o que aconteceu. Eu perguntei, Jorge e Bruna, sobre essa questão da pessoa que causou o acidente, apesar de ter sido feito o bafômetro, que deu 0, ter sido liberada logo após ouvida, já que ele provocou um acidente com morte. A informação que eu recebi é o seguinte: pela lei, se a pessoa fica no local, independente da intenção, como o irmão falou que o carro deu problema e ele não pôde sair, ele fica no local, ameniza a situação dele. Por conta disso, então, ele não foi preso, viu, George, Bruna? Agora, o final de semana não foi fácil não, tá? Teve um homicídio que aconteceu à noite de sábado, em Cariacica, e trouxe de volta às memórias aí uma chacina, uma grande chacina que aconteceu aqui na Grande Vitória há mais de 20 anos. Eu fui apurar tudo o que aconteceu e vou relembrar daqui a pouco com vocês alguns detalhes. Mas antes, acompanhe a matéria aí para saber direitinho o que aconteceu. O crime aconteceu no bairro Santo André, em Cariacica. A vítima é Manuel Lemos Freire, de 54 anos, conhecido como Gu. Foi assassinado com 10 tiros que atingiram principalmente o rosto. Alguns disparos acertaram ainda a parede e a caminhonete em que ele estava. Manuel era casado, mas mantinha um relacionamento extraconjugal há 7 anos com uma pessoa que mora nesse bairro. E o crime aconteceu quando ele saía da casa dela. Nesse relacionamento extraconjugal, a vítima mantinha uma rotina. Chegava sempre aqui no final da tarde, por volta de 6 horas, ficava cerca de 3, 4 horas e ia embora. E foi o que aconteceu no sábado. Ele chegou por volta de 8h20 da noite, ele saiu daqui e, ao entrar no carro, já foi surpreendido pelos assassinos. A polícia acha que, mantendo essa rotina, ele facilitou para os assassinos manterem uma tocaia aqui do lado de fora. Tão logo a vítima entrou no carro, os assassinos saíram desta rua de moto e já vieram atirando. A vítima não teve chance de defesa, morreu dentro do veículo. A família dele foi avisada do crime e foi até o local, mas eles ainda não sabiam o motivo da morte. O fazendeiro tem passagens por vários crimes, principalmente de homicídios. O que teve maior repercussão aconteceu em abril de 1997, quando ele comandou uma matança. 7 pessoas foram assassinadas dentro de uma Kombi quando iam para o trabalho. O crime aconteceu em Vila Betânia, Viana. O motivo para a chacina era a suspeita de que uma pessoa teria furtado um porco que pertencia ao fazendeiro. No mesmo ano, em dezembro, após uma discussão em um bar, Manuel e outros comparsas mataram mais 2 pessoas em um posto de combustível. Manuel chegou a ficar preso por 13 anos. Saiu da cadeia em 2014. O crime agora será investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica.
Pois é, os mais antigos vão lembrar desse crime, que foi uma chacina que chamou a atenção aqui na cidade e causou uma grande repercussão. Ao final, se comentava que, na verdade, o porco aí que teria motivado todo esse problema nem teria sido furtado da fazenda, mas foi encontrado no meio da rua. Quando uma das vítimas foi pegá-lo, foi surpreendido pelos capatazes da fazenda, irmãos, amigos do Manuel Lemos Freire, que acabaram dando uma surra nele. Não levou muito tempo, quando a Kombi, com esses trabalhadores que eram calceteiros, que fazem a pavimentação com bloquete na pista, estavam indo trabalhar, todos eles foram surpreendidos e acabaram assassinados. Manuel Lemos Freire tem uma extensa ficha criminal, ele era considerado o xerife da região. E nas costas dele, de acordo com as informações da polícia, havia uma suspeita de mais de 20 homicídios. Enfim, não se sabe ainda o que motivou o crime. Tentamos falar com a família, mas o irmão dele disse desconhecer se ele vinha sofrendo ou não alguma ameaça e não quis gravar a entrevista. E como eu disse, a situação no final de semana não foi bonita, não. No sábado também, lá em Santa Rita, um ataque de uma gangue rival acabou com 2 pessoas mortas e uma baleada. A matéria vocês conferem agora. O bairro Santa Rita e 1º de Maio voltaram a viver sob o domínio do medo e opressão de gangues de traficantes. A briga entre os rivais fez novas vítimas. Neste final de semana, 2 pessoas foram mortas e uma baleada. Gilmar Santos Dias, de 17 anos, e Jonas Custódio Bento morreram na hora. Uma outra vítima, a Taliba de Souza, conseguiu correr e foi atingido nos braços. Um outro adolescente de 14 anos conseguiu escapar ileso por ter se escondido debaixo da cama durante o ataque. Os 2 assassinos chegaram pela maré, subiram na varanda e pegaram as vítimas de surpresa. Segundo a polícia, os 4 usavam drogas e tinham uma submetralhadora de fabricação caseira que foi levada pelos rivais. Mas longe de acabar, no domingo à tarde, o mesmo grupo, que segundo os moradores pertencem ao Bené, voltaram a dar tiros na rua. Eles entram na casa dos outros, ameaçam, dá tiro em qualquer um, eles não estão nem aí. Eles só querem matar, porque lá quem manda são eles. Eles simplesmente saem botando arma na cabeça dos moradores e pronto. Pega celular, toma celular das pessoas, eles estão nem aí. O local que concentra os ataques é o final da rua Dr. Ernesto Guimarães, em Santa Rita. Aqui, há marcas de tiros por todo o canto. Segundo os moradores, há 6 meses, os ataques têm sido intensos e, pela quantidade de buracos em cada um, muitos tiros são disparados. Tiros que já fizeram vítimas inocentes. Pois é, aqui na rua o difícil é ver uma casa que não tenha sido atingida pelos disparos dessa guerra insana entre essas gangues rivais. Agora, o que o duplo homicídio de sábado revelou aqui é um problema ainda mais sério. Uma opressão praticada pelos bandidos, pelos traficantes. Por exemplo, você está vendo esse poste aqui? Cheio de cabos de internet? Pois bem, se acontecer algum problema nesta rede e precisar de um técnico vir aqui, ele só entra para fazer o conserto se pagar propina aos traficantes. Se recusar, recebe uma ameaça de morte e depois não pode mais voltar aqui. É assim, essa cobrança de propina com entregadores de gás, com entregadores de água, enfim. Os moradores aqui estão vivendo sob um terror e ninguém quer falar, nem adianta insistir. A pessoa que fala com a gente dá entrevista fora do bairro. Ela comenta sobre a cobrança de taxa e como os moradores estão sendo oprimidos. Quem manda lá são eles. Eles cobram tudo, entendeu? Internet eles cortaram, falou que tem que usar deles. Gás, eles querem cobrar, tudo eles querem cobrar. Então, o que entra ali dentro tem que passar pelas mãos deles? Sim, tem que passar pela mão deles, isso. Pois é, essa é a situação do bairro, de moradores não só de Santa Rita, como também de 1º de Maio. Muitas pessoas na rua não falam de jeito nenhum. Temem ser identificadas e depois sofrer algum tipo de represália, porque os ataques não têm hora para acontecer. De manhã, à tarde, à noite, esteja escuro, esteja claro, todos eles acabam sofrendo. Inclusive, me contaram que semana passada, um morador estava sentado na porta de casa quando houve um tiroteio e acabou sendo ferido no pé. Uma pessoa inocente, um trabalhador, que acaba virando vítima
dessa guerra insana, sem motivo algum. Lembrando que quem consome drogas também tem a participação nesses crimes, né? Pois bem, George, Bruna, essas são as informações que nós estamos trazendo aqui para vocês agora. Você também tem um caso aí, né, de um homem conhecido que está sendo apresentado aí como João de Deus Capixaba, que foi preso. Que história é essa aí, por favor? Jorge, é trágico para não ser cômico. É um senhor lá de Laranja da Terra que convenceu algumas pessoas, comerciantes, de que ele teria o poder, usando ervas milagrosas, de acabar com quaisquer problemas que aqueles comerciantes tenham e quaisquer dívidas. Enfim, algo realmente bastante milagroso. Cobrava aí de 20 a 40 mil reais para fazer essa poção mágica para acabar com os problemas. Pois bem, foi indo, algumas pessoas acreditaram, perderam dinheiro com isso, mas como algumas pessoas não tiveram seus problemas resolvidos, quem perdeu a liberdade foi o aplicador do golpe, viu? Ele já foi preso e está respondendo pelo crime de estelionato, viu? Brincadeira isso, né, Jorge, Bruna? Isso, o cara pegou mais dívida, né? Para resolver um problema e pegou mais dívida. Que história. Que história. Ô, Suzy, vamos voltar um pouquinho nesse caso do racha, que a gente começou o jornal super grave, em que um motoboy acabou morrendo atropelado por conta da irresponsabilidade no trânsito. Você entrevistou uma moça chamada Eliamara. Ela disse para você que já mora ali no local onde esse crime aconteceu, esse acidente, há cerca de 50 anos e que é comum aos finais de semana os motoristas passarem em alta velocidade e praticarem esses rachas. Que história é essa? Pois é, ela falou que naquele cruzamento ali, respeito praticamente não existe. E muito mais no final de semana, às vezes mais no início da noite, que esse racha aconteceu por volta de 8 horas, tá? Não foi de madrugada, não. Ela disse que é muito comum, as pessoas acabam não respeitando de modo nenhum o sinal. Tanto que esse caso que aconteceu com o motoboy, o sinal abriu, ele saiu e foi atropelado na hora pela violência da batida. Ela disse que está cansada, que muitos são os acidentes que acontecem ali. Inclusive a nossa equipe, há um tempo atrás, flagrou o acidente com uma ambulância, que foi tentar atravessar o sinal, bateu em um carro, foi um problema sério, uma ambulância de Vila Pavão, algum tempo atrás aí. Então ela disse o seguinte, ali não tem jeito. O que precisa fazer? Talvez colocar a guarda municipal de plantão ali para evitar que os motoristas que gostam de pisar o pé evitem isso. Eu costumo dizer, sabe, Bruna, George, que contra a imprudência não tem segurança nenhum. Se a pessoa não se garante e quer fazer de uma pista urbana uma pista de corrida, não é brincadeira não, você não acha? Ainda mais colocando a vida do outro em risco, né? Se fosse só a vida dele em risco, mas aí coloca a vida de um inocente em risco também, né? Com certeza, um inocente que estava trabalhando ali para reforçar a renda da família e acabou perdendo a vida de maneira tão violenta. Um absurdo mesmo. Suzy, obrigada pelas suas informações, viu? Gente, sobre o duplo homicídio que a Suzy falou em Santa Rita, a Polícia Civil diz que o caso já está sendo investigado. Já a Polícia Militar diz que vem intensificando o policiamento ali na região. Pois é, um idoso de 75 anos foi preso acusado de importunação sexual a duas meninas de 9 e 15 anos. As vítimas, gente, são netas da própria companheira dele. O caso teria acontecido na noite de sábado em Vila Velha. As vítimas de 9 e 15 anos são netas da companheira do idoso, um homem de 75 anos, que foi encaminhado para o plantão especializado da mulher para prestar esclarecimentos. Os pais da menina de 9 anos e da adolescente de 15 contaram aos policiais militares que as duas garotas teriam ido à Vila Velha, na casa da avó, para visitar ela. E lá, o atual companheiro da avó, um homem de 75 anos, teria passado as mãos nos seios das duas, informação que as meninas confirmaram. O homem, quando foi indagado sobre a situação aqui na delegacia, explicou que nem abraçou a menina de 9 anos, abraçou sim a jovem de 15, mas que não teve a intenção de encostar nos seios dela. O que pode ter acontecido, segundo ele, é que na hora do abraço, acidentalmente a mão pode ter esbarrado no seio dela. Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável, importunação sexual
e encaminhado para o centro de triagem de Viana. Pois é, como a gente viu aí na reportagem, o idoso foi encaminhado para o centro de triagem de Viana. Vamos seguir aqui com o jornal falando de mais acidentes. Desta vez foi na Avenida Dante Michelini, em Camburi, Vitória. A batida envolveu 5 veículos. Um dos motoristas estava embriagado. Olha, 6 pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. O acidente teria sido provocado por um condutor que perdeu o controle do carro. O carro preto ficou destruído com a batida. Na colisão acabou atingindo esse outro branco que ficou também bastante danificado. No efeito dominó, mais 2 carros e uma motocicleta. Esse acidente aconteceu logo no início da noite de domingo, no começo ali da Dante Michelini, em Jardim da Penha. Difícil mesmo é entender como esse acidente aconteceu, até porque o carro preto e o branco acabaram virando aí na contramão da pista, né? Bom, segundo os envolvidos, parece que o carro preto aqui tinha perdido o freio e acabou batendo em outros 3 veículos em uma motocicleta. Ele perdeu o freio e saiu cortando os carros, tentou cortar os carros que ele conseguiu. Como ele não conseguiu, porque aqui estava bem fechado, porque o sinal não estava parado, ele foi e bateu em mais 3 carros. Aí o 4º carro, ele bateu e me jogou para cima, eu caí. Segundo o motociclista, pelo menos 5 pessoas ficaram levemente feridas e por isso foram encaminhadas para hospitais da região. O condutor do carro preto e as pessoas do carro branco foram socorridas pelo SAMU. Alguns estavam em estado de choque, outros estavam com machucado leve, aí foram socorridos. Os outros 3 carros, ninguém se feriu, aí ficou todo mundo no local para fazer a ocorrência. Pois é, enquanto ele socorria os acidentados, ele quase foi roubado. Corri lá para ajudar quem eu pude. Até socorri, ajudei a tirar um rapaz do carro lá que ele estava com a boca sangrando. Aí quando eu voltei, minha mochila não estava ali mais. Aí na areia tinha um rapaz abrindo lá, já tirando as pertences lá de dentro. Aí eu corri e segurei ele, mas eu nem quis caçar confusão, nem brigar não, porque era morador de rua, não ia adiantar muita coisa. Mesmo diante do ocorrido, o trânsito seguiu sem grandes retenções na praia de Camburi. O motorista do Agile, de 41 anos, foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor sob influência de álcool. Foi estipulada fiança, mas ela não foi paga. Ele está internado sob escolta e será encaminhado ao centro de triagem de Viana assim que receber a alta hospitalar. Empresário é baleado durante tentativa de assalto na Serra. A gente vai falar agora desse assunto ao vivo com a repórter Vanessa Calmon. Vanessinha, boa tarde para você. Muito boa tarde, Bruna. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos que acompanham o TN1. Olha só, gente, eu só vou começar mostrando aquele carro ali, ó. Aquele carro branco é o carro que foi utilizado pelos criminosos para cometer esse assalto. Nesse momento o guincho já chegou, então tá levando o carro para a polícia, né, para ser averiguado. Mas, enfim, gente, esse assalto aconteceu aqui em Jardim Limoeiro, na Serra. O empresário de 61 anos, identificado como José Geraldo Riso, tinha acabado de chegar com o carro dele. Ele estava com uma quantia de R$52 mil em uma bolsa de pano e ele ia fazer um depósito. Assim que chegou com o carro, quando ele desceu do veículo, ele já foi abordado pelos criminosos que estavam naquele carro branco. Os criminosos estavam armados. O empresário também estava armado, mas infelizmente nem conseguiu reagir e ele já foi baleado por esses criminosos. Inclusive, um dos tiros acertou o peito do comerciante, ele ficou caído. Aqui nessa calçada, vou pedir para o Rony mostrar, olha, foi um pouquinho mais aqui atrás. Aqui está o banco onde ele faria o depósito. Então ele estacionou o carro, desceu e já foi abordado pelos criminosos. Ele caiu exatamente aqui nessa calçada, ficou aguardando pelo socorro. Populares colocaram ele dentro do carro dele mesmo e já levaram para ser socorrido a um hospital, mas infelizmente nós tivemos a informação de que ele não resistiu e acabou falecendo. Bom, o empresário chegou então para fazer esse depósito, os criminosos levaram o dinheiro e também a arma do empresário. A polícia estava passando aqui nas redondezas no momento em que aconteceu esse assalto, pelas características do carro, dada, né, pelas testemunhas que estavam aqui no local, a polícia conseguiu chegar até esse carro, abordou o veículo, conseguiu prender o motorista, mas o carona, infelizmente, fugiu. E olha, gente, há 3 anos, em 2017, o irmão desse empresário também foi vítima de uma tentativa de latrocínio na Serra.
No caso, aconteceu na Avenida Abdo Saad, em Jacaraípe. O irmão dele chegava também para fazer o depósito de uma quantia no banco quando foi abordado por criminosos que estavam em uma moto. Ele tentou até reagir, mas o criminoso atirou. Ele levou um tiro no abdômen, foi socorrido também por populares, foi levado ao Hospital Jaime dos Santos Neves. Na época, passou por uma cirurgia e conseguiu se recuperar, mas infelizmente o irmão dele, 3 anos depois, sofreu esse mesmo assalto, né? Só que dessa vez terminou em latrocínio e aconteceu também aqui na Serra, George Bruna. Poxa, que história triste, hein, Vanessinha? Obrigada pelas suas informações. Um assalto que terminou de maneira trágica aí para esse empresário que queria fazer um depósito na Serra. Vamos seguir o jornal agora falando de outro assunto. Vamos falar da pandemia do novo coronavírus aqui no Espírito Santo. O estado, gente, não tem mais nenhuma cidade em risco alto de contágio. Na Grande Vitória, apenas Cariacica está em risco moderado. Os outros municípios estão em risco baixo. Essa é a primeira vez desde o dia 20 de abril, quando os mapas passaram a ser elaborados de acordo com a matriz de risco, que nenhuma cidade está em risco alto. Com essa classificação, bares, restaurantes, shoppings e comércios de rua funcionam sem restrição de horário em todos os dias da semana. Mas é bom deixar bem claro, lógico, que os protocolos sanitários ainda são necessários. Não se esqueça de usar a máscara, higienizar as mãos com álcool em gel e mantenha sempre o distanciamento, amigos. Vamos te mostrar como é que estão os números da pandemia aqui no estado hoje? O Espírito Santo registra, então, 119.548 casos confirmados da doença. São 109.098 curados e 3.346 mortes provocadas pelo coronavírus. Pois é, essa mudança na classificação de risco permitiu que 10 mil alunos de faculdades capixabas retornassem às aulas presenciais. E isso aconteceu a partir de hoje. Tudo vai ser feito de forma gradual, com medidas de segurança que incluem rodízio de alunos e prioridade para estudantes que têm aulas práticas. Depois de 5 meses estudando de forma remota em casa, o Arthur finalmente abriu o caderno em sala de aula. Eu acho que é melhor em quesito de qualidade a aula presencial do que a telepresencial mesmo. E sabendo que a UVV ia tomar as medidas de segurança, tornar bem mais seguro para o aluno poder voltar, eu achei que seria uma opção melhor. Arthur faz direito nesta universidade particular que fica em Vila Velha. As aulas presenciais retornaram hoje e os alunos encontraram um ambiente diferente do que estavam acostumados, com medidas de segurança para o combate ao novo coronavírus. O nosso protocolo ele segue todo o padrão internacional. Nós temos um comitê formado na área da saúde que desenvolveu todo esse protocolo. Então, isso foi amplamente divulgado e discutido, tanto como o corpo docente, como também com o corpo discente da instituição. Todos já receberam e estão treinados para essa volta. O retorno às aulas não é obrigatório. O aluno que optar por ficar em casa nesse momento também terá acesso às aulas, como, por exemplo, essa aula que é dada neste momento é transmitida de forma simultânea para quem está em casa. E hoje o aluno ele pode ficar à vontade, ele pode escolher. Ou ele vem presencialmente na instituição, ou ele vai assistir a aula do mesmo modo no conforto da sua casa. É o caso do João. Ele cursa Ciências Contábeis. Por enquanto, o estudante prefere não se arriscar. Eu optei por não voltar às aulas presenciais agora por 2 motivos. O primeiro, que eu acho que o risco ainda está bem presente, né, de contaminação. E o segundo é que a UVV atendeu bastante as minhas expectativas em relação às aulas telepresenciais. A Rafaela, estudante de jornalismo, também optou por não voltar agora. Eu não vou conseguir retornar, pois minha mãe e minha avó elas estão no grupo de risco, né? E também eu não moro no mesmo local que a universidade, eu moro em Guarapari, então o meu trajeto iria dificultar, eu teria contato com muita gente, tanto de van como no ônibus. Na manhã de hoje, apenas 20% dos alunos da universidade compareceram para as aulas presenciais. Todos os alunos do professor Carlos, por exemplo, assistiram à aula hoje de casa. Pelos mais diversos motivos, né, muitos desses alunos hoje não compareceram, mas externaram essa vontade de já no próximo encontro estarem presentes. Ao longo da semana, nós estamos muito otimistas, né, que esses alunos comecem a voltar e que esse campus aí fique alegre, como sempre foi.
E a gente espera que todos os estudantes e instituições cumpram à risca as normas de prevenção ao contágio. Se isso acontecer, né, gente, com certeza nós vamos caminhar mais rápido para retornarmos à normalidade. Pois é, no estado, 16 agências do INSS retomaram o atendimento presencial. Mas as perícias médicas continuam suspensas. Hoje cedo, na porta da unidade de Vitória, tinha gente revoltada. Dona Tânia chora de raiva. Eu moro de aluguel e eu tenho uma neta pequena que eu crio, estou vivendo de doação dos outros, vivendo de pena dos outros. Ela sofreu um acidente há 1 ano e 2 meses e precisa do auxílio-doença que parou de receber. Veio à agência do INSS de Vitória, mas não consegue atendimento, nem fazer a marcação pelo telefone. Eles deram o número 135, não adianta. Esse 135 ninguém atende. Manda entrar no meu INSS. Não adianta. Não adianta mesmo. Você fica lá, eles pedem isso, pedem várias coisas. E você não consegue nada. 16 das 32 agências do INSS no Espírito Santo estão reabrindo para atender o público. Todo cuidado está sendo tomado, como marcações de distância no chão, proteção de acrílico para funcionários e demarcações nos assentos. Inicialmente, o atendimento presencial será para cumprimento de exigência, avaliação social, reabilitação profissional e justificação administrativa. A perícia médica, por enquanto, não será feita. Não, por enquanto a perícia médica no estado não vai estar funcionando, nem no Brasil, né? Foi feita uma vistoria na semana passada e teve alguns itens que a perícia médica federal pediu para a gente melhorar nas agências. Então nós estamos fazendo essa readequação e vai haver nova inspeção essa semana para ver se foi quitado, né, todas as pendências para poder fazer a reabertura na semana que vem, se tudo estiver ok. Por causa da pandemia do coronavírus, o atendimento presencial estava suspenso desde o dia 19 de março e vai voltando gradativamente. Bom, e você deve estar se perguntando por que metade das agências do INSS no Espírito Santo não está voltando hoje, e eu te explico por quê. É por causa da quantidade de funcionários. O mínimo necessário para cada agência funcionar é de 2 servidores. Alguns estão afastados por questões de saúde e outros por serem do grupo de risco. Para ser atendido é preciso marcar previamente no telefone 135 ou no portal Meu INSS. Só que durante a reportagem recebemos reclamações de que o atendimento pelo telefone não estava funcionando. Como é que você compra um cartão se você não tem dinheiro? Como é que você paga um aluguel se você não tem dinheiro? Entendeu? Um dinheiro que eu trabalhei para isso. Eu trabalhei para isso. Não é fácil mesmo, né? Mais de 5 meses de espera e sem uma solução. Em relação às perícias, vai ser preciso aguardar a vistoria exigida pela Associação de Médicos Peritos para liberar o atendimento. A previsão é para a semana que vem. Enquanto isso, a indicação continua sendo o telefone 135, o aplicativo ou o site Meu INSS. Mas, como a gente viu aí, esses canais não estão atendendo a demanda adequadamente. E a vida de quem depende de ônibus também não está fácil não, viu, George? Mais de 5 meses de pandemia e uma velha rotina para passageiros do Transcol. Regras feitas para evitar o contágio estão ficando só na promessa. Pois é, Bruna, ônibus não deveriam sair com passageiros em pé, não é isso? Mantendo distanciamento, todo mundo usando máscara, mas no dia a dia não é isso que a gente vê. Olha só para essa fila. E essa? Agora eu te pergunto, você vê alguma distância de segurança entre os passageiros? E os coletivos, hein? Parecem mais uma lata de sardinha. Todo dia é isso aqui, ó. O ônibus 6h15, tá lá um horário pra gente, faz 6 horas o ônibus saindo. Só que o pessoal aqui, os fiscais, falam que o horário dele é 6h15 e vai só aglomerando gente dentro do ônibus. Quem fez esse vídeo foi a Kelly, que está cansada de andar em ônibus cheio durante essa pandemia. Eu moro no residencial Centro da Serra. Os ônibus saem de lá já cheio, lotado. Antigamente a gente não tinha isso, por quê? Não tinha os condomínios. Agora surgiram condomínios novos e o número de ônibus não aumentou. A gente está no terminal de Laranjeiras.
Ela mora aqui na Serra e trabalha numa empresa na rodovia do Contorno. Na volta à noite, ela afirma que a situação é ainda pior. Vai gente super lotada e o ônibus só sai atrasado. Mesmo na pandemia, a gente fica às vezes 40 minutos esperando o ônibus aqui. A gente reclama com o fiscal fala que o horário tá certo, que na demanda deles é isso mesmo. Pois é, e batendo papo com outras pessoas, as reclamações são as mesmas. A situação aqui é difícil. A gente vem para a fila, fica um tempão esperando, o ônibus demora. Às vezes vem um atrás do outro, às vezes não vem, demora, a gente fica um tempão na fila. A gente pega a quarta fila e quando chega a vez da gente, demora muito, viu? Dona Maria está na fila do 528, vai para Jardim da Penha. Junto com ela está a Dona Miriam, que está na 3ª ou 4ª fila para pegar esse mesmo ônibus. Todos os dias são do mesmo jeito, ônibus lotados, a gente aguarda muito tempo na fila, né? No caso eu estava na 4ª fila, agora vou para a 2ª fila. Mas chegou um agora, né? Chegou um agora. Quando a reportagem está aqui sempre tem ônibus, mas não é assim. Os ônibus saem muito lotados e a gente chega no serviço cansado. Porque a gente tenta manter o distanciamento, mas dentro do ônibus não tem. O ideal, como a gente já mostrou aqui diversas vezes no TN, é que isso não aconteça. Mas existe uma diferença enorme entre expectativa e realidade. Mas essa coisa toda vai ser acompanhada mais de perto a partir de agora. Um termo de compromisso entre o governo do estado e o Ministério Público proíbe que os ônibus saiam dos terminais com passageiros em pé. Passageiros só sentados e usando máscara. Se houver demanda excedente, será preciso providenciar novos veículos para suprir a necessidade. O embarque deverá ser feito somente pela porta do meio, além do espaçamento de no mínimo 1,5 metro nas filas. Os ônibus com ar-condicionado deverão voltar a circular até o próximo dia 16, quarta-feira, com aparelhos ligados no modo renovação de ar. Esse documento tem como objetivo garantir medidas sanitárias para diminuir o risco de contágio do coronavírus. E em caso de descumprimento tem multa, viu? De R$ 7 a R$ 35 mil. O prazo para que a CETURB possa se adequar a essas normas termina amanhã. Os ônibus saem lotados, a gente não tem quase aonde botar o pé. Então eu quero dizer o seguinte, para que usar máscara se os ônibus saem lotados? Pois é, né? Olha, a CETURB disse que reprogramou 25 linhas com mais ofertas de viagens. Afirmou que todas as linhas do sistema Transcol são monitoradas constantemente e se ao longo da semana forem necessários ajustes, eles serão feitos. A orientação é que os usuários utilizem o aplicativo Ônibus GV para saber em que horário o seu ônibus estará no ponto de parada e assim se programar. A Secretaria Estadual de Mobilidade diz que todas as medidas previstas no termo foram implantadas. Os coletivos iniciam as viagens só com pessoas sentadas. Pede que o passageiro não embarque em ônibus que já atingiu a lotação recomendada. Complicado isso, hein? Pois é, né? Vamos ver a partir de amanhã, que já é obrigatório, né? Como é que vai ficar. Vamos ver se finalmente isso vai funcionar. Olha, gente, a seguir, adolescente de 15 anos morre afogado na curva da Jurema, em Vitória. Motorista com sinais de embriaguez bate em caminhonete e capota na Avenida Beira-Mar, em Vitória. E o Rei Momo virou o rei da empada. A pandemia fez o Thiago se reinventar para garantir a renda familiar. O TN1 volta já já. Um adolescente de 15 anos morreu afogado na curva da Jurema, em Vitória. Guarda-vidas e bombeiros foram acionados, mas o jovem foi retirado da água, já sem vida. Foi numa curva da Jurema lotada que um jovem de 15 anos acabou morrendo afogado. As imagens mostram a praia cheia e uma viatura do Corpo de Bombeiros no local. Nesta outra, guarda-vidas saem da água com o corpo do adolescente. Trata-se de Wendel Cauã Dias Ribeiro. Ele tinha apenas 15 anos. A mãe do adolescente, ao saber do acontecido, foi até a praia, mas com a notícia da morte teve que ir direto para o departamento médico legal para reconhecer o corpo do filho. Depois de reconhecer o corpo do filho aqui no departamento médico legal, a mãe do Wendel não quis gravar a entrevista. Ela estava muito abalada, mas contou pra gente que o filho de 15 anos tinha dito que ia ficar na pracinha junto com os amigos, mas depois acabou indo para a praia. E um detalhe, ela disse que sentiu alguma coisa ruim,
tentou entrar em contato com o filho e logo depois recebeu a informação do que tinha acontecido. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o adolescente estava brincando na água com outros amigos, mergulhou e não subiu mais à superfície. A praia da Curva da Jurema, mesmo com guarda-vidas, águas calmas, é uma das mais perigosas da capital. Conta com buracos que podem chegar a profundidades de até 10 metros. Perigoso, hein, gente? A praia parece calminha, mas esconde perigos, principalmente ali na Curva da Jurema. A prefeitura disse que a Curva da Jurema conta com 4 guarda-vidas que atuam com equipamentos de salvamento que incluem pranchões e bote a motor. Agora a gente vai falar de mais um acidente de trânsito que aconteceu esse final de semana. Um motorista com sinais de embriaguez bateu em uma caminhonete que acabou capotando na Avenida Beira-Mar. Foi necessário um esforço coletivo para levantar parte da caminhonete. Assim que ela ficou de lado, não teve jeito. Cabo de aço do guincho foi a solução. O acidente aconteceu no acesso da Avenida Beira-Mar para a Rua Josué Prado, que fica no centro da capital. O mais impressionante, apesar de ter ficado com as rodas para cima e com a cabine destruída, é que ninguém se feriu. Os 2 veículos seguiam aqui por essa reta quando chegaram nessa curva aqui. A caminhonete, é claro, fez a curva, mas o motorista que estava conduzindo o Jetta esqueceu que tinha essa situação aqui e tentou passar direto. Foi aí que ele atingiu a parte traseira da caminhonete, que capotou e foi parar lá em cima da calçada. O carro que causou esse acidente ficou com a parte da frente destruída, mas o detalhe que chamou a atenção foi o condutor do veículo. O teste do bafômetro indicou 0,83% de álcool no sangue. O máximo para se considerar uma situação de crime de trânsito é a partir do 0,34. Pois é, após prestar esclarecimentos no local da batida, o motorista foi levado pela equipe da PM para o DPJ de Vitória. Apesar de não ter sofrido nenhum ferimento, o motorista da caminhonete, ainda muito abalado, não quis gravar entrevista, mas contou para a nossa equipe que esse já foi o segundo acidente que teve, que foi causado por uma pessoa que dirigia embriagada. No primeiro, ele estava numa motocicleta e o garupa acabou morrendo. Olha, gente, o condutor de um dos veículos, de 21 anos, foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante. Ele pagou fiança e foi liberado para responder em liberdade. Pois é, e tem mais imprudência de motoristas que tem provocado acidentes graves. Desta vez foi na rodovia ES-010, na Serra. Só esse fim de semana, George, foram 2 acidentes por lá. Um deles envolveu uma ambulância, um ônibus e um veículo de passeio. A ES-010 é uma rodovia bem movimentada. Ela liga os balneários do norte da Serra. São praias como Jacaraípe, Manguinhos, Capuba e Nova Almeida. E é justo no trecho entre Jacaraípe e Nova Almeida que acidentes graves costumam acontecer. Acidentes motivados por imprudência. E não é difícil flagrar imprudência por aqui. Essa pista acaba sendo perigosa por conta dessa situação aí, ó. A quantidade de carros que trafegam por aqui, tanto indo como voltando dos balneários aqui da região. E muitos locais dessa pista têm faixa dupla, ou seja, é proibido ultrapassar. O acidente que aconteceu no sábado envolvendo o ônibus, o carro de passeio e também uma ambulância foi por causa disso, imprudência. De acordo com a polícia, tanto o motorista da ambulância como o motorista do carro de passeio naquele momento fizeram ultrapassagens indevidas e acabaram se chocando frontalmente. Por sorte, ninguém morreu. O acidente deixou 6 pessoas com ferimentos leves. Eles foram encaminhados para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. 3 mulheres estavam na ambulância e seguiam para a capital para fazer hemodiálise. A pressa de chegar quase termina em tragédia. E para mostrar como a estrada é perigosa, nossa equipe flagrou um outro acidente. No mesmo dia, poucas horas depois. Dessa vez, envolveu 4 carros que voltavam de Nova Almeida. O motorista desse veículo foi o causador. Ele não quis gravar entrevista, mas contou que se distraiu ao volante e, quando percebeu a proximidade dos outros carros, não conseguiu frear a tempo.
Dona Caroline e a filha e o marido estavam nesse carro, o mais afetado. Ela e a filha tiveram pequenos ferimentos. Só o carro indo para frente e para trás, eu fiquei desesperada por causa dela. Eu não conseguia nem pensar em mim, só nela mesmo. Tanto é que eu nem percebi que eu estava machucada. Eu só desci do carro e fui direto para trás para poder pegar ela. A gente estava já com o trânsito já meio congestionado, parado. Do jeito que eu estava parado atrás do condutor do carro da frente do Siena, do jeito que ele veio atrás, ele só encostou e foi empurrando um em cima do outro. Foi igual um efeito dominó, bateu em um, empurrou no outro, do outro empurrou no outro, deu nem tempo dele frear. Foi justamente por causa desse acidente que a gente tinha acabado de passar, o trânsito estava meio lento. Aí por isso, eu não sei se o rapaz não estava no celular ou estava vendo alguma coisa que ele deve não ter percebido. Distração e imprudência são fatores que tornam essa estrada um risco, fazendo o passeio à praia se transformar numa loteria da vida. Loteria trágica, né? Sobre o acidente que envolveu uma ambulância, o condutor e as pacientes que estavam no veículo foram socorridos com ferimentos leves. Ao todo, 7 pessoas foram atendidas pelo SAMU. Demorou, mas a vinhetinha rodou e eu tenho uma pergunta para você, Bruno. Diga que eu respondo. Você sabe sambar? Sei sambar, sim. E você sabe cozinhar? Isso aí eu já não sei. Então você perdeu pro Rei Momo? Perdi feio, tá? Perdi feio. Eu não vou mandar você sambar aqui hoje, porque a gente vai ter um longo tempo ainda pelo caminho. Então tá bom. Porque eu acho que você vai sambar no dia do jogo do Flamengo. Mas aí esse samba vai ser diferente. Não sei. Vai ser um samba da alegria, te garanto. Não sei. Tá? Samba da alegria. Só porque é Flamengo que você vai garantir o samba da alegria? Garanto, eu confio no meu time. Não sei. Mas, ó, na cozinha eu sambo, mas não é samba da alegria não, viu? Ô, gente, no carnaval ele é o Rei Momo, mas durante o ano trabalha no comércio. E com esse ritmo de pandemia, bem devagar, ele precisou aumentar a renda. Pois é, resolveu mostrar outra habilidade que tinha na cozinha. E os empadões do Thiago agora estão fazendo tanto sucesso como o samba dele na folia. É o dia todo pra lá e pra cá na passarela do trabalho. Ah, mas tá meio silencioso isso aqui, viu? Coloca um som aí que combine com essa pauta. Aê, agora sim. Este é o Thiago. Ele trampa como subgerente desta loja de produtos voltados para panificação e lanchonete em Vila Velha. Mas ele tem outras funções, tá? Olha só o swing do moço. O Thiagão é passista da Mug. Ele teve seu reinado como Rei Momo na folia de 2019. Para compor a renda, o Thiago trabalhava como passista em eventos especiais e também como garçom. O isolamento social tirou dele esta renda extra. E aí, ele teve de sambar conforme o samba e se reencontrou no calor do forno. Sejam bem-vindos ao Empadão do Thiagão. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer e eu sempre tive vontade de, de ir pra frente com essas coisas. Só que por conta do meu serviço, que é um local de trabalho que eu gosto muito de trabalhar na minha área, eu não tenho muito tempo. Mas aí o meu tempo agora é à noite. Ele garante, a receita deste empadão é única e não dá triste. A receita é própria minha, é uma receita simples, mas é só minha. E recheio também, é o tempero, que é muito saborosa. Entendeu? A massa é super leve. A pessoa come uma vez, ela vira cliente logo de primeira. E tem gente que não para de comprar, viu? Não é não, Luana? Comprei, claro, com certeza. É top, gente. A empada dele é top. Mas você não tá falando isso só porque você trabalha com ele, não, né? Não. Boa mesmo? É boa mesmo. Massa levinho, recheio no ponto. Eu já tô até devendo ele. O que o Thiago mais quer neste novo normal é que o novo negócio dê certo. Dê samba. Tô gostando, eu espero que dê certo e que vai pra frente. Graças a Deus tá fluindo muito bem. Não,
que delícia. Ele faz, né? Já faz o empadão, faz aqui esse monte de delícia. E ele já pode botar ali, tipo, 15 minutinhos de aula de samba que você já queima a caloria daquilo que você comeu. Perfeito, você mata 2 em 1. Exatamente. É maravilha. Que coxinha bonita, né? Coxinha, empadão, essa hora é covardia, hein? Pois é. Ó, quem quiser garantir essas delícias aí, entre em contato com ele pelo telefone 99799-4327, 99799-4327. Que delícia, agora me deu mais fome ainda. Me deu também, Nossa. mas depois tem que sambar, hein? Se comer tem que sambar para queimar caloria, hein? Samba, Eu já sei sambar. A gente vai correndo e volta correndo lá. Olha, o Teu faz um rápido intervalo e na volta com um alerta de ciclone. Os ventos podem chegar a 70 km por hora. E novas informações sobre o assassinato de um empresário, dono de um supermercado na Serra. Você vai ver o flagrante de um assalto em Cariacica. E ainda, mel para fazer remédio caseiro, mel com fruta. Quantas utilidades tem esse produto, hein, amigos? Agora a procura aumentou ainda mais. Tem gente usando para dar um reforço na imunidade. Aguarde para ver. Agora o flagrante de um assalto em Cariacica. 2 homens conversam na porta de um bar no bairro Morada de Santa Fé quando são surpreendidos pelo criminoso armado. As vítimas são rendidas. Elas têm os pertences levados. Um dos bandidos entra no estabelecimento enquanto o outro corre para a rua. Tudo acontece muito rápido. Em poucos minutos, os ladrões entram no carro e fogem. Olha, gente, nós voltamos a falar sobre um empresário, dono de supermercado, baleado durante uma tentativa de assalto em Jardim Limoeiro, na Serra. Ele não resistiu aos ferimentos. Essa é a foto anterior, isso aí, do suspeito de atirar no empresário. Ele aparece fugindo da região com uma arma na mão e um malote. Tudo aconteceu hoje cedo, quando a polícia recebeu a informação de que o empresário foi baleado no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. A vítima foi surpreendida por um indivíduo que efetuou os disparos e também levou a arma do comerciante, uma pistola calibre 380, além de um malote com R$52 mil. Buscas foram realizadas e os indivíduos foram abordados. Eles estavam em um veículo com restrição de roubo. Durante o procedimento de abordagem, o carona conseguiu fugir e não foi encontrado. Já o condutor foi detido e confirmou a participação no crime. O empresário não resistiu ao ferimento provocado pelos tiros e morreu no hospital. Impressionante essa foto do flagrante do acusado de atirar no empresário, né, Bruno? Fugindo com uma arma e com um malote, né, do dinheiro roubado. Quem tiver informações aí, ligue para o Disque Denúncia 181. Ô, gente, vamos para o nosso giro de câmeras com informações do tempo e do trânsito de Vitória. Vamos começar nosso passeio com imagens ao vivo da Praça do Papa. Motoristas que seguem no sentido Terceira Ponte encontram o fluxo de veículos sem nenhuma retenção. E atenção, gente, tem alerta de ciclone bomba no litoral capixaba. Esse ciclone aí, com esse nome que já diz muita coisa, pode trazer rajadas de ventos com velocidade de 70 km por hora. Que nome é esse, hein? Olha, vamos para a Praia de Camburi, na Avenida Dante Michelini aí na tela. Trânsito super tranquilo, ninguém passando aí nesse início de tarde. Ventania provocada pelo ciclone deve atingir, como a Bruna disse, o ciclone bomba, deve atingir principalmente a Grande Vitória, região sul e serrana. Agora sim, né? Parecia que o trânsito estava travado ali. A câmera agora está passando bastante carro ali. Mas sem nenhuma retenção. Vamos para onde agora? Imagens ao vivo da Reta da Penha. Olha ali o fluxo de veículos. Bem tranquilo, normal na região, sem nenhuma retenção. E a segunda-feira, gente, segue com sol entre nuvens em todo o estado. Na reta do aeroporto, o movimento também de veículos está normal. A gente viu antes ali a reta do aeroporto, né? Se você segue em direção à Serra, vai encontrar pistas fluindo com tranquilidade. Gente, na região sul, sol e calor sem chuva. Vento moderado no litoral. Mínima de 16 e máxima de 27 graus. Na região norte, sol entre nuvens com chuva rápida no início do dia. Temperatura mínima de 16 e máxima de 32 graus. A gente vai encerrar o nosso giro com a região serrana, que tem sol entre nuvens. Chuva rápida na região das Três Santas. Nas áreas altas, mínima de 9 graus e máxima de 26. Bom, agora a gente fala do caso Milena Gotardi. O governador Renato Casagrande assinou a demissão de Hilário Frasson, acusado de mandar matar a médica. A demissão agora é oficial.
O Conselho Estadual de Correição decidiu em maio pela expulsão de Hilário, mantendo a decisão que já tinha sido tomada pela Corregedoria. Mesmo assim, ele continuou recebendo um salário bruto de mais de R$5 mil até o mês passado. Além de ser demitido, Hilário não poderá assumir outro cargo ou função no governo pelos próximos 10 anos. Todos os acusados de envolvimento na morte da médica estão presos e aguardam julgamento. Vamos botar um assunto mais leve nessa conversa agora, respirar um pouco. Jorge, eu tenho certeza que a sua avô, sua mãe, alguém já receitou uma receitinha caseira com mel. Já, principalmente quando a gente tá com gripe, né? Essas coisas, aquelas receitas lá que você faz, coloca um monte de folha, põe mel, com certeza, Bruna. Tem um chazinho com mel, você pode colocar mel com limão para dar uma turbinada na garganta, adicionar romã ali, coisa que eu faço muito. Enfim, o mel vira um remédio caseiro e deixa as frutas ainda mais gostosas. Nessa pandemia, gente, ele virou o queridinho para fortalecer a imunidade. Tá aí um alimento de 1001 utilidades. Mel, um santo remédio. E essa fala é tradicional de 9 em cada 10 vovozinhas, tias, mães. Na hora de arranjar uma solução para quem está com dor de garganta, está com tosse. Na casa da Dona Maria Aparecida é assim. Reclamou, taca mel, própolis, qualquer derivado da abelha que passa. Na minha casa não falta própolis e mel. É essencial em minha casa. Eu tenho extrato de própolis, eu tenho mel. Eu tenho o spray quando eu estou com a garganta inflamada, quando eu estou com sinusite, eu uso o nasal. Quando eu estou muito gripada, eu tomo mel, própolis e bromelina. A Dona Aparecida faz até um shot de mel. É potência para melhorar e não se entregar a doença alguma. Dona Maria Aparecida tá corretíssima. A nossa avó, a nossa mãe também que indica mel, própolis, esses derivados na hora de tratar principalmente doenças relacionadas ao sistema respiratório. Inclusive, a Universidade de Oxford, no Reino Unido, mostrou aí durante uma pesquisa que a eficiência no tratamento de doenças ligadas à questão respiratória é 36% mais eficiente. E ninguém melhor para falar e comprovar do que quem entende do assunto. Para essa profissional, a sabedoria popular sobre o mel e o própolis está mais que certa. O mel é sim um excelente alimento, riquíssimo em vitaminas, minerais, fibras, né? Então atua ali aumentando o nosso sistema imunológico, células de defesa, fortalece a questão da respiração, né? Saúde dos nossos pulmões. Então trabalha controle de tosse, dificuldade de respiração, reduz a produção de muco, né? Então auxilia muito. Sempre bom se precaver e por conta disso a procura por esses produtos aumentou e muito, não é, Natiele? Acho que com a questão da pandemia, nunca as pessoas se preocuparam tanto em tratar a imunidade, reforçar, né, o sistema imunológico. E a gente vende muito, tanto o própolis aquoso, que é a base de água para as crianças, quanto o própolis alcoólico, que é mais concentrado, e aí para adulto. Então já sabe, aquele xarope caseiro que a titia falou, o própolis que a mamãe sugeriu aí para espirrar na garganta, e a mistura mel e limão que vó ensina há anos. Funciona assim, sem contar que, é bom demais, né? Delícia! Eu vou te fazer uma pergunta agora, Jorge. Qual a sua receita preferida com mel? Me conta aí. Olha, eu não tenho uma receita preferida com mel, não. Eu tomo mel puro também, com mel com banana, mel com aveia. E mais com o que você toma mel? Então, falaram aí que eu tomo mel. Minha receita é o mel com a cachaça ali, mas é mentira, porque eu lembro que minha mãe fazia mel, colocava mel no agrião, as folhas, uma das folhas que usava para fazer o xarope era com agrião. Tem outras folhas lá que agora não me recordo, mas era um monte de mato lá que colocava, mas ficava bom. Né? O mel adoçava, né? Entendi. Shot de mel com cachaça não é com você então, não, né? Sei. Tá Hoje certo. Tá bom, né? Pra tomar, né? Tá ótimo, sei. E apesar de ser um alimento natural, não exagera no consumo não, viu, gente? Principalmente sem orientação de um médico ou de um nutricionista. É bem calórico, né? É verdade, tem que tomar cuidado. Pessoal, a gente fica por aqui. Muito obrigado por assistir ao jornal nesse início de semana que só está começando.
Obrigado muito mesmo pela audiência. A gente espera amanhã, 5 para meio-dia. Nosso encontro está marcado. Boa semana para vocês. Um beijo. Até amanhã.